Ela tá gravando. Tens algum pedido, agradecimento? Pela semana Certo. e um pedido minha ex-professora que pegou Covid e está internada. Sua ex-professora, né? Eu vou anotar aqui Uhum. porque... Desculpa, a Riane vai O precisar. nome, o, o nome dela é Rejane. É Jane, né? Com J ou com G? Peraí. Com J. J. O Rejane. que eu fui escrever aqui para lembrar. Certo. Tem Rejane, tem também Renato, a tia de Renato, que é a avó de Renato. E botou no grupo agora. Tem Lucas, que é o namorado de Riane. Projeto Ser Criança, eu acho que hoje entregou os alimentos. Enfim, eu vou orar, tá certo? Certo. Oremos. Senhor nosso Senhor Pai, te agradeço por tudo que tens feito, ó Pai. Obrigado por mais uma vez estar aqui reunido em teu nome. Pai, que tu possa estar usando esse espaço, esse estudo, para trazer luz ao nosso coração, trazer entendimento sobre a tua palavra, Pai. Que tudo aqui que seja dito seja conformidade contigo. Perdoa nossos pecados, nossas imperfeições. Ser com as pessoas ainda que estão por vir, tu sabes o motivo, Pai. Abençoa, Pai, cada um aqui. Querido Deus, que tu possa estar intercedendo pela vida de Regiane, tu sabes o que ela está passando agora, ó Pai, que tu possas estar sustentando ela e que ela possa sentir o teu tocar. Ser com os seus familiares, que eu sei que não é fácil, Pai, lidar com isso, mas que tu possa estar dando conforto também. Da mesma forma, Pai, abençoa-te a avó de Robson, que veio a falecer. Tem misericórdia, Pai, da nossa família, que tu possa estar consolando a vida deles também. Ser com a avó de Reinaldo, ó Pai, que possa estar o conduzindo com sabedoria para lidar com essa situação. Sabemos que é um socorro de um ente querido e às vezes nosso íntimo age de maneira errada. Então, que tu possa estar tranquilizando, dando paz, discernimento para ele também, ó Pai. Da mesma forma, sua família, ser com a vida da sua tia-avó, Pai. Tem misericórdia dela também. Ser com o aniversário de Bruno, que foi feito, que é hoje, ó Pai, que tu possa estar o abençoando, possa estar dando vários anos de vida, o abençoando, dando paz, saúde, sabedoria e vontade de crescer cada vez mais em Ti. Ser com o Lucas, ó Pai, que está se passando mal também, que tu possa estar intercedendo também, ó Pai, a vida dele, o namorado de Riane. Ser com os outros pedidos e agradecimentos que eu não lembro, mas que tu conheces. Obrigado, ó Pai, pela essa semana que tá se findando. Obrigado porque tu tens se mantido fiel em nossas vidas, ó Pai. Os demais pedidos e agradecimentos, é isso que te peço, já te agradeço. Amém. Lala! Lala, você está acompanhado ou está com Lilian? Tô mastigando, tô chegando. Lilian tá comendo ainda, daqui a pouco tá chegando, mas a gente Ela tá... não leu a mensagem, eu não acredito nisso não. Ela tinha meia hora para comer. Vou ver agora. Mas ela tá aqui. Tá Tô certo, tá bem. mastigando. Tudo bem. Ô Lázaro, depois tu tira teu desfoque da tela, porque só você está focado. Ah, é? Tá, tirar. Pronto, ele treinou. Eita. Pronto. A gente já orou, tá certo? E hoje o estudo acho que vai ser um pouquinho longo. Infelizmente as pessoas vão pegar no meio do caminho, mas as pessoas que pegam no meio do caminho vão ter que assistir o começo da aula para entender, tá certo? O devocional hoje é uma maneira, eu pensei em uma maneira diferente. Olha lá, Cícero e Riad, olha, dois casais ligados na cama, que coisa maravilhosa. Dá pra ver Ô Lázaro, Lázaro com Lilian. ô Lázaro, você hoje entregou as cestas, foi? Foi. E dá pra ver você. Dois casais legais, viu? Dois casais legais, né, tio Cício? E aí, como é que foi hoje? Tio Cícero, fala aí, tio Cícero.
O melhor cara com as palavras sou eu mesmo. O microfone tá bem longe. Mas eu tô ouvindo bem. Não, foi bom. Foi massa, Caleb. Deus, ele sempre tem se mostrado bondoso conosco, né? Amém. E nos ensinado cada vez mais que a gente nós temos para poder doar, né? Nós Graças. nos fortalecemos para poder fortalecer. E Deus tem ensinado a gente isso. A questão da partilha, que é um aprendizado constante, que a gente está refletindo muito sobre isso nesse período de coronavírus. A questão da generosidade, da solidariedade, a gente tem refletido bastante por isso, porque Deus tem nos dado tanto, né? E aí nesse Verdade. período a gente tem, Deus tem trazido a reflexão acerca disso. E hoje teve doação de remédios, de 3 caixas de remédio, teve doação de alimento, teve até direito a cartinha dentro das cestas básicas. Caramba! Pra você ver, viu? Com Cartinha. hashtag use sandália, com hashtag lave a mão. Menino, foi. Enfim, até bola os meninos ganharam, uma bolinha, não foi que tinha E lá. boneca. Boneca. Enfim, Deus, ele tem sido bom demais. E aí a gente fez uma experiência nova hoje, porque em cima de projetos que já estão já há algum tempo, a gente tem visto algumas coisas do tipo tirar foto do pessoal com cesta, por mais que isso seja um pouco tomé, mas a gente no projeto aprendeu que com esse tempo que a gente vive numa geração um pouco tomelizada, então a gente tem que tirar foto, a gente precisa fazer vídeo para poder mostrar ao pessoal que o negócio está sendo feito. E também Deus tem me ensinado de alguma forma que as mídias podem mudar, né, o pensamento das pessoas, né? Tantos canais, vídeos evangélicos, cristãos, pregações que alcançam a gente através das mídias visuais, né? Então a gente vai tentar investir um pouco mais nisso, com fotos e vídeos e tal. Foi isso. Ok. Deus é bom. Eu vi a mensagem, eu vi as fotos que Lilian passou e principalmente o recado, que não era para divulgar. Eu achei isso muito gratificante, né? Infelizmente, hoje a gente tem uma geração que quer se mostrar que é uma pessoa bondosa. Ela não consegue fazer isso calada, não. Ela quer fazer isso divulgando para os sete cantos, né? Os 4 cantos do mundo, né? Infelizmente mesmo. E de outra forma, a gente tem outra geração que não acredita, que fica desconfiando. Vocês deram mesmo? Esse dinheiro não está indo para o seu bolso, não? Um picuinha. Não sabe dar generoso, não. Diz assim, vá-se embora. Enfim. É uma linha muito tênue que a gente vai tentar entrar nela agora assim com bastante cautela. Aí a gente vai pegar as fotos, vai dar um tratamento, vai deixar preto e branco, vai tentar embaçar, vai fazer algumas coisinhas para também não ficar tanto exposto, né? Porque nem todo mundo gosta de aparecer dessa forma, né? Com certeza. E principalmente assim, numa situação dessa de ganhar cestas, eu digo porque tem pessoas que se sentem constrangidas de pedir. O que é que meus amigos vão pensar de mim? O que é que minha família vai ver e tudo mais? Eu tenho um testemunho de uma pessoa que trabalha aqui em casa. Ela disse que a vizinha dela estava passando necessidade. E a vizinha dela é da mesma igreja que ela. Eu nem vou citar o nome da igreja. Mas eles estavam dando as cestas. Mas sabe o que acontece? Eles iam na casa da pessoa, entregar a cesta, fazer uma entrevista com ela para depois divulgar. Uma coisa totalmente surreal que estava sendo feita. Então, ia lá, e agora, como é que você está? Você está com fome? Antes, como é que você está? Tinha alguma coisa para comer? Não tinha nada. E agora, você está como? Então, veja o cúmulo do absurdo que chegamos hoje, né? Então, é muito bom saber que Deus tem nos abençoado para poder abençoar outras pessoas, né? Então, nosso desejo deve ser esse mesmo. Então, a gente crescer para poder abençoar outros também, tá certo? Fico feliz pelo projeto, que é um projeto que eu acredito. E se você ainda não faz parte, faça parte desse projeto.
Nem que seja com a oração, né? Que é muito eficaz, tá certo? Eu tenho alguns avisos antes de a gente começar o estudo propriamente dito. Aqui eu só estou vendo o Gabriel, não sei se os outros estão com a câmera desligada. Mas enfim, se tiverem com a câmera ligada, pode deixar, porque agora é o momento de eu ver vocês conversar. Eu vi que Débora estava deitada, Débora, levante. Meu irmão deve estar comendo, coma, chegou agora ao trabalho. Mas enfim, Breno está comendo também. Vamos aos avisos paroquiais, né? Acá está ligada a câmera de Gabriel. E Gabriel foi o escolhido para ser, vamos botar assim um termo, é o secretário agora do projeto, tá certo? Como eu vi que pelo menos 2 dias não foi colocado devocional, e como as pessoas só funcionam na lei do cajado, do chicote e de outras coisitas mais, eu gentilmente pedi ao nosso irmão Gabriel para ele fazer uma seleção, não, como é o nome? Um cronograma de devocionais, tá certo? Então, todos os meses, né, todas as semanas, porque eu acredito que a gente tem em média 21 pessoas no projeto, incluindo o meu nome também, o de Lázaro e de Renato também. Então, cada dia vai ser uma pessoa. Então, nesse intervalo de tempo, cada um vai ser responsável pelo dia e quem vai escolher os dias é Gabriel. E, aproveitando que ele está online, Gabriel, por favor, escolha um daqui que está online para fazer o devocional de amanhã. Ele tá escutando? Não, ele está escutando, ele está sem áudio, agora sim. Eu estava falando com o microfone desligado. Vou escolher Cícero. Ui. Cícero. Cícero, pronto. Pronto. Então, o devocional de amanhã é Cícero. Gabriel já recebeu a lista das pessoas do grupo que fazem parte do projeto e ele vai colocar as datas. Então, fiquem atentos à postagem de Gabriel também, tá certo? Outra coisa que é para ser dita, nós temos hoje a presença de Lilian. Olha lá, muita felicidade, né? Também fiz um convite a Lilian, né? Eu sei que há muitas mulheres nesse grupo e Lilian, como esposa do Lázaro, é um referencial de mulher cristã também, tá certo? Eu já tenho acompanhado Lilian, eu acho que desde o namoro de Lázaro, principalmente, né? Que eu não a conhecia, eu a conheci através de Lázaro, mas eu já sabia que ela estava na minha igreja. Conheço ela de longa data. E eu escolhi Lilian, na verdade, nós escolhemos Lilian, na verdade, né, para que ela possa fazer esse acompanhamento feminino do grupo. Aí você pode perguntar, Caleb, como é isso, né? Então, se você tiver alguma dificuldade, se tiver alguma outra pergunta, que não se sinta à vontade de falar com este sujeito que aqui estou, eu preferiria realmente que você pudesse compartilhar com Lilian. Lilian é uma pessoa de confiança, né? E ela tem um temor de Deus na sua vida, né? Então, ela com certeza ela pode aconselhar você muito melhor do que eu. Então, as garotas do grupo, né, tenham Lilian como referencial para intimidade, perguntar, Adorei. dúvidas, tudo isso, tá certo? Olha Sem aí. contar que Lilian é limpeza também, né? Lilian é limpeza, né? Ela aconselha muito bem, viu? E eu sou suspeito a falar, porque ela me aconselha bastante. Olha aí, tá vendo você? Depois de vários testemunhos desse, até ficou vermelha com um negócio desse, né? Enfim. Meio roxa. Por dentro, eu sei que você está vermelha, tá certo? Então, espalhem essa notícia também. E não é só por isso que Lilian está hoje. Não é por isso. Eu disse, Lilian, se você não puder estar na aula, não tem problema, que mesmo assim eu vou falar do seu nome, tá certo? Então, a gente já tem Gabriel como nosso coordenador, planejador de devocionais, Lilian como a nossa referência feminina, né, de conselhos e aconselhamentos e tais. Eu sempre pergunto a vocês no final do estudo como é que foi, como é que tá, se tá alguma coisa, principalmente quando vocês faltam, se aconteceu alguma coisa de sobrenatural, tá certo? Então, as mulheres eu vou perguntar e vou perguntar se vocês querem conversar com Lilian também, tá bom? Tem mais um recado. A gente tem tempo, meu Deus.
Temos 15 minutos ainda. Lembram do desafio de decorar a ordem bíblica? Que Lembro. desafio. Vamos pra isso. Tá salvo aqui, herege. Eu preciso de um voluntário. Um voluntário, por favor, alguém, um voluntário, por favor, ligue o microfone, diga eu. Que esteja com Bíblia, por favor. Mas peraí, se Calma. errar, tudo bem? Calma, eu tô aprendendo, eu nem disse o que é, eu preciso de um voluntário só. E se não tiver, eu vou escolher. Tá, escolhe então. Ah, vou escolher? Ei, Não, Gabriel, eu não vou eu escolher tô- você não, Gabriel. Ai, Arthur! Eu escolho o Chegou Riad. depois? Arthur, oi? Ninguém disse que Débora tem algum cargo aqui. Só queria avisar. A Débora ligou o microfone, eu acho que ela tá com Bíblia. Débora! Não, Você está com Bíblia, não está? eu só queria indicar Riadne. Pronto, mas quando você quer indicar outra pessoa é porque você está disposta a fazer o que aquela pessoa faz também. Vem cá, está comigo. Cadê ela? Saiu? Não, né? Jesus Débora? levou. Ah, querido. Oi, tô aqui. Tá aí, pronto. Tá com Bíblia? Tô. Pronto. Os outros, abram sua Bíblia também e abram sua Bíblia no índice. É o que? É pra falar todos os livros, é? Todos os livros. Agora a gente vai fazer uma leitura conjunta. Na verdade, você vai fazer e a gente vai acompanhar de todos os livros da Bíblia, tá bom? Entendi. E- Mas eu assisti Trono Kids, isso é inteira. Ok? A Tem música uma do Diante do Trono. Todos os Isso, livros. eu tinha que falar isso. Sim. A música diante do trono, minha Já gente. decorei. Ajuda, né? Tu decorou? Decorei. Olha só, tá? Se você não disse nada, senão não tinha nem pedido para você ler. Mas, já que já disse, e vai ser assim, até que a gente vai ter alguns momentos surpresa desse de ler toda a ordem bíblica, até que todos nós estejamos bem familiarizados e memorizados com isso também, tá certo? Então, Débora, pode começar. É pra dizer um por um, é? Um por um. Todos vão repetir. Ah, beleza. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E agora o novo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo e Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Muito bem, muito obrigado, Débora. E nos próximos encontros, eu vou fazer algumas perguntas do que a gente já estudou, coisas simples, tá certo? E quem não souber responder, a gente vai ler de novo a ordem bíblica até que todos nós estejamos com ele bem na cuca. Tá bom? Eu acho que não existe, acho que não tem, pelo menos eu não me lembro mais de nenhum recadinho paroquial. Se alguém tiver, pode falar agora, enquanto eu abro os slides. Se ninguém falar, a gente já vai começar para o estudo de hoje mesmo, tá certo? Eu tenho uma pergunta para fazer. Qual é o livro depois de 1 Coríntios? Ui, e aí? Ninguém? Não acredito. Gálatas.
Gálatas lá, 2 Coríntios. Acho que é Crônicas. Ah, é Coríntios. Ela disse segunda, não? Não, Primeiro. primeira. Viado, Foi uma fala comigo, mas não, pegadinha. viado. Caleb, Oi. e o compartilhamento do último curso? Hoje a gente vai suspender, mas próximo estudo a gente vai falar, tá certo? Ah, Por isso que eu preparado disse a aqui. tu Né? que... Por isso que... Ah, tá preparado, é? Final Não, do estudo. Final do estudo a gente faz com o Cícero, tá certo? Vamos pro estudo. Júlia, você está bem, Júlia? Sei que você entrou aí na surdina, Dara também. As referências da segunda-feira. Tô bem. Tá bem, amém. Vamos lá? Estão conseguindo? Já está compartilhado aí? Tá. Em Salmos 73, 16, diz o seguinte: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E é ótimo a gente começar o estudo dizendo que tudo isso que a gente está tendo é muito difícil. Ainda está aí a referência da música de Marcos Almeida. Onde estás e onde estamos, né? Lázaro me deu a sugestão da gente fazer um resumão do que a gente já tratou até agora, tá certo? E vocês podem ver que é bastante assunto. Se cada um estiver estudando em dias, vai ter uma boa bagagem bíblica, né, e teológica do que a gente está tratando. Então a gente já estudou a inspiração e suas consequências da Bíblia, né? A gente viu o porquê da Bíblia é um livro inspirado e o que isso traz de consequência para a nossa vida também, tá certo? Nós estudamos o cânon do Antigo Testamento, né? E como foi feita a formação do Novo Testamento. Dentre isso, a gente viu os critérios de canonicidade, né? Quais são os critérios de canonicidade do Antigo, do Novo, por que os livros apócrifos não entraram, o que são livros apócrifos, o que são livros deuterocanônicos, né? Estudamos também razões para crer na Bíblia, né? Então, como bons cristãos que somos, temos que ter isso bem em mente. Estudamos alguns tipos de tradução da Bíblia. Nós vimos que há 2 tipos de categorias: as traduções literais e as traduções. Essa é a parte que vocês respondem, tá certo? Dinâmica. Dinâmica, muito bom, Cícero. As categorias dos livros, né, do que a gente acabou de ler, a categoria do livro da Bíblia, né? Então, livros históricos, Pentateuco, tudo isso a gente viu também. A gente estudou um pouquinho da história de João Ferreira de Almeida, o principal tradutor da Bíblia para o português. Tivemos uma noção panorâmica, uma visão cronológica da Bíblia, né? Desde Gênesis a Apocalipse, alguns dos maiores acontecimentos, né, da história da Bíblia a gente relatou e vimos que eles estão em certa linearidade para a apontação de Cristo, né? Então é tudo referente a Cristo. Vimos a definição, a existência e os atributos de Deus, né? Então a gente estudou quais eram os atributos de Deus. A gente viu que Deus não existe, né? E a gente viu também o conceito de existência. E a aula passada a gente terminou vendo o que Deus não pode fazer, o que seria uma onipotência lógica, né? Então a gente entende que não é porque Deus tem todo o poder que ele vai fazer tudo de uma maneira ilógica, né? Nesse contexto, existe uma pergunta que muitos ateus levantam. Se Deus pode todas as coisas, ele pode criar uma pedra que ele mesmo não pode levantar? Não, porque seria uma coisa ilógica e Deus não debate e não dialoga ou não faz algo contra a sua própria natureza. Então, seria ilógico ele fazer algo que ele não pode fazer. Então, é um Deus totalmente perfeito, tá ok? Não sei se vocês perceberam, a gente já estudou
o atributo da onipotência, né, na questão do que Deus não pode fazer, né, essa onipotência lógica. E hoje existe mais um atributo que a gente vai estudar, que seria a soberania de Deus. E naquele slide existem duas perguntas, né? Por que Deus permitiu a existência do mal e por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Normalmente são essas perguntas que nós cristãos fazemos a Deus, né? Poxa, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, por que ele permitiu que o mal existisse? Não era melhor que ele tivesse eliminado logo Satanás, já que ele sabe de todas as coisas, e a gente vivesse num paraíso só de bondade e tal? E por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu, tão bonzinho, vou à igreja, dou dízimo, ajudo os pobres, oro todos os dias a Deus, nem peco, rapaz. Aí vai, tropeço, caio na rua e cai uma pedra bem no meio da testa. Por que isso acontece comigo, né? Então, são perguntas que normalmente alguns cristãos fazem e hoje a gente vai debater e conversar um pouco sobre isso. Alguma dúvida até aqui? Obrigado. O feedback é muito importante nesse momento, porque agora eu só estou olhando uma tela de slide e não estou vendo vocês, tá bom? Antes de entrar nessas questões, existe o trilema de Epicuro, né? E Epicuro foi um cidadão grego que ele acreditava na divindade, não só eu não sei realmente não certo se ele acreditava somente em um Deus, mas ele acreditava que existisse uma força maior, mas que essa força maior não estava nem aí com a humanidade, ou seja, era como se fosse uma obra do acaso. Então, eram os deuses distantes que apenas brincavam com o acaso e que nós, seres humanos, não devíamos se preocupar com a vida após essa vida, né? Então, ou com o juízo dos deuses. O ser humano devia viver o prazer pelo prazer, o prazer da amizade, então devia desfrutar do máximo, desde que não ferisse ao próximo. Então, ele acreditava muito nisso. E diante disso, ele fez 3 afirmações. E essas afirmações vai muito do que a gente estudou nos atributos. Então, prestem bastante atenção. Eu não vou responder nem refutar essas afirmações agora. Em outro momento, talvez a gente refute. Mas eu quero que vocês reflitam. Epicuro diz o seguinte: se Deus é onisciente, o que é onisciente? Sabe todas as coisas. Ponto. Se Deus sabe todas as coisas e é onipotente, ou seja, ele é todo-poderoso, então possui conhecimento da existência do mal, já que ele sabe todas as coisas, né? E o poder para acabar com ela, já que ele é todo onipotente. Logo, se não faz, não pode ser onibenevolente. O que seria isso? Seria totalmente bom. E não seria absoluta e ilimitamente bondoso ao impedir a existência do mal. Conclui-se o quê? Existindo o mal, Deus sendo onisciente e onipotente, ele não pode ser totalmente bom. Pronto. Essa é a primeira afirmação de Epicuro. Vamos para a segunda. Se Deus é onipotente e onibenevolente, ou seja, ele é todo poderoso e ele é totalmente bom, então possui o poder para acabar com o mal pela onipotência e o desejo que faz pela e a bondade, na verdade, né? Logo, se não faz é porque não tem o conhecimento do mal, ou seja, ele não é onisciente. Ou seja, se Deus é todo poderoso e ele é todo bom, se ele não sabe que o mal existe, ou se não acaba com o mal, é porque ele não sabe que aquilo existe. Ou seja, ele não é onisciente. Então, essa é a segunda afirmação de Epicuro. E, por fim, ele diz o seguinte: se Deus é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, e é totalmente bom, então possui ciência da existência do mal e vontade para combater o mal. Mas se não faz, é porque não tem poder para fazer isso. Ou seja, ele não é onipotente. E aí,
O que é que vocês acham disso? Diante dessas afirmações, eu queria ouvir um pouco de vocês antes de entrar no estudo. Eu não entendi muita coisa não da primeira vez que eu li. É como se ele quisesse dizer que Deus não pode ser bom, Gostei. saber Isso. todas as coisas e ser poderoso ao mesmo tempo. Perfeito. A gente não estava estudando isso semana passada, dos atributos, E semana como passada e se- retrasada. Não Oi? sei, é porque é um negócio muito filosófico dizer que a pessoa é boa se ela permite o mal, se ela não permite o mal, não é boa, alguma coisa assim. Essas coisas Ele parecem era aula de filósofo. filosofia. Epicuro é Isso, a filósofo. gente... Eu sei que Epicuro é filosofia. Eu tô falando contigo, Calma, não briguem aí, calma. Ele desconsiderou o livre-arbítrio, né? Ele desconsidera a liberdade também. Ou seja, ele coloca tudo ao extremo, né? Se Deus sabe todas as coisas, e se Deus é todo poderoso, se ele não acaba o mal, é porque ele não tem a ciência do mal. Ou se Deus é isso, aquilo, outro. Então ele fica jogando por proposições a fim de refutar a figura de Deus, e ele acaba concluindo que Deus nem é bom, nem é poderoso e nem sabe todas as coisas. A gente vai estar debatendo um pouco sobre a existência do mal, e no final da aula, se der tempo, a gente retoma esse raciocínio de Epicuro e a gente refuta ele, tá certo? Eu vi que Lázaro ele colocou que Epicuro não era ateu, apenas rejeitava a ideia de um Deus preocupado com assuntos humanos. Tanto o mestre como seus seguidores do epicurismo negavam a ideia de que não existia nenhum Deus, ok? Poxa, tá uma coceira enorme no meu nariz. Isso vai pro YouTube, veja que coisa, né? Voltando. Deus criou o mal. Isaías 45, 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Normalmente, muitos ateus vão dizer, tá vendo aí que esse Deus não é totalmente bom, ele cria o mal também, assim como afirma Isaías 45, 7. Se você dizer que isso está errado, quer dizer que a Bíblia toda está errada também, porque lá contém erros. Aí veja a sinuca de bico que nós cristãos se metemos se a gente não estuda bem a palavra. Bom, eu até falei com Lázaro essa semana perguntando se ele tinha a palavra em hebraico do mal. E ele me mandou, desculpa, eu não coloquei aí, mas essa palavra mal, ela tem dois significados. Ela não é um mal moral. O que danado é um mal moral? Mal moral é quando você é maldoso, quando você pratica a maldade, quando você faz malvadezas. E o mal? E existe outro tipo de mal no hebraico, que seria um mal, não sei nem se está no hebraico, isso eu acho que está, no hebraico. Esse mal seria de mal de calamidade, de tragédias, ou seja, terremotos, maremotos, destruição de um povo, esse tipo de mal de tragédia, de calamidade, que aflige também o ser humano. Eu acredito até que as pragas e doenças caibam nesse mal. Então, o que é que o profeta Isaías quis dizer aí? Sobre todas essas coisas, Deus tem o controle. Então, quando ele assim determina a paz, ele quer fazer a paz. Ou quando quer aniquilar um povo, ele cria tragédias, tá certo? Mas isso não quer dizer que Deus é um Deus perverso, um Deus malvado. E sim, Ô, Caleb, por favor. pra contrastar com a paz aí, talvez ele queira falar de guerra também, né? Tipo, trazer Isso. outro povo para invadir. Guerra também, exatamente. E principalmente nesse contexto em que falava do Império Babilônico, que ia ser afligido pelo Médio Persa, salvo engano, tá certo? Então, nesse contexto, é justamente dizendo assim, ó, o Deus da paz também pode trazer a guerra, que pode destruir o nosso povo. Então, a gente já entende daí que Deus não criou um mal moral, mas sim um mal de calamidades, porque ele criou todas essas coisas, e o mal de calamidade é mais uma consequência do nosso desenvolvimento mesmo, tá certo? Continuando. Deus criou tudo perfeito, porém livre. Gênesis 1:31. Alguém pode ler Gênesis 1:31?
E Deus viu. Cadê? E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Pronto. Em Gênesis ele já afirma, né, que Deus criou tudo bom, tudo perfeito, tudo top. Só que mais na frente a gente vai ver que aconteceu alguma coisa que destoou do paraíso. E aí a gente tem dois textos. O texto de Isaías e de Ezequiel, que fazem a comparação de Satanás com o rei da Babilônia e o rei de Tiro. Aí a gente já vê a figura de Satanás realmente, tá certo? Eu não vou entrar nessa discussão, porque é uma discussão longa e eu não tenho a resposta, porque a Bíblia assim não traz a resposta. Mas subentende-se que a queda de Satanás foi basicamente paralela à queda do homem. Então, quando Deus criou o universo e fez a criação do homem, Satanás veio assim também querendo assim se rebelar. Então, as histórias fazem parecer que são histórias paralelas. Mas aí eu não vou entrar em afirmações porque eu não tenho a certeza baseada na palavra, mas assim de teologias que entendem esse contexto. E quem era Satanás? Satanás era o sinete da perfeição. Porém, em algum momento, achou-se injustiça em seu coração. Então, Satanás era um querubim ungido, então não era um ministro de louvor dos anjos. Quem já estudou anjos na classe da EBD dos jovens sabe que querubim tem o dever de proteger a glória de Deus. Então, ele é um anjo guerreiro. Ele não é um anjo nem maestro do céu, tá certo? Então, tire isso da ideia, dizer assim que Satanás era um ministro do louvor, por isso que o ministro do louvor é o mais A gente atentado. deve ouvir muito isso, viu? Em todo canto. Eu ouço isso em todo canto, numa rádio. Se você parar para ouvir, você ouve. Pois é, né? Então tire isso da ideia que não existe base bíblica nenhuma para isso, tá certo? Mas sim que ele era um querubim, que era o sinete da perfeição, ou seja, que era um anjo referência lá no céu. Porém, brotou em seu coração a injustiça. Aí você pode perguntar, Caleb, mas por que isso aconteceu se ele era perfeito? Ele era perfeito na sua criação, mas ele era um sujeito livre, assim bem como todas as criaturas. E ele preferiu escolher roubar a glória e a adoração que era somente a Deus. Ele queria um pouquinho dele também, tá certo? Então foi por isso. Não tem uma explicação muito delongada quanto a isso, mas Satanás teve cobiça e inveja da adoração que se dava a Deus e queria isso para si mesmo. Então ele se rebelou contra Deus. Entende-se também que não foi uma rebelação assim instantânea. Eu acredito que Deus deu oportunidade para ele, só que ele escolheu não admitir, né, que Deus seria o soberano. Na verdade, eu acho que ele, não tenho certeza que ele sabe que Deus é soberano, mas ele é tão mentiroso que ele nega esse fato. Mas enfim, a liberdade. Lembre-se que um dos atributos de Deus é a liberdade. Então, a liberdade dada aos anjos é a mesma liberdade dada aos homens também. Deus não criou a maldade, ele criou os anjos. E um deles, como foi dito, veio a se tornar Satanás. Eu vou dar uma pausa aí, que aí eu vou explicar o que significa Satanás, tá certo? Satanás significa acusador. Então anotem isso que é muito importante. Antigamente, principalmente no livro de Jó, você vai ver que Deus tem um diálogo com Satanás. Mais uma vez, entende-se que aquele momento era uma reunião de Deus com seus príncipes governantes. Então, ele estava fazendo uma assembleia lá. E Satanás veio e apareceu naquele momento. E foi perguntado, o que é que você veio fazer aqui? E ele veio com uma figura de vítima, né? Olhe, os homens lá são perversos, eles me adoram.
por isso eu estou aqui, eu tenho um dever legal, eu sou príncipe dessa situação. E veio acusar aos homens da sua iniquidade. No contexto hebraico daquela época, Satanás seria o acusador. Normalmente, o que a gente pode entender hoje como promotor, ou seja, os promotores de justiça, aqueles que acusam a pessoa de um crime, tem esse mesmo termo, Satanás. Claro que mudou o entendimento. Deus seria, ao mesmo tempo, o juiz e o advogado de defesa da pessoa que foi acusada. Então, Satanás iria acusar e Deus iria defender e julgar. O que seria o defender? É você apresentar provas, você falar em favor de outra pessoa. Advogado significa ser representante de algo, ou seja, que tem a possibilidade de falar, de representar alguém, tá certo? Por isso que diz que Deus é o meu advogado fiel, por conta desse negócio, ou seja, ele nos representa, Jesus é o advogado fiel, ele nos representa ao Pai, ele nos defende, ele fala por nós, tanto é que ele foi punido por nós também na cruz. Então, feito essa distinção, Lázaro quer falar alguma coisa? Está olhando aí como se eu estivesse falando uma coisa errada. Falei alguma coisa errada, por favor. Obrigado. O Satanás seria o acusador e Deus foi o advogado de defesa e seria o juiz. E, sendo o advogado de defesa, ele deu a oportunidade para que o Satanás visse que as coisas dos seres humanos não eram bem assim e mostrou a figura de Jó. E aí vocês entendem e sabem toda a história de Jó, que Jó sofreu alguns tipos de lesões, percas familiares na sua riqueza, mas muito aconteceu por conta da permissão de Deus não era provar, mas era demonstrar que a raça humana ainda tinha possibilidade de redenção. Voltando para a figura do acusador, Satanás é o nosso acusador. Então, significa isso. Então, ele acusa de nossos erros perante a Deus. Então, toda vez que nós pecamos, nós estamos sendo servos de Satanás. A liberdade que Deus concedeu às suas criaturas fez com que as criaturas rejeitassem a sua submissão. Isso aí, inclusive, eu estou falando dos anjos, tá bom? Então, ele deu a liberdade dos anjos fazerem o que quiserem, seguirem o que quiserem. E eles escolheram não adorar a Deus e um terço caiu. Aos homens foi permitido que tivessem ou comunhão com Deus ou que viessem a pecar. E os homens escolheram pecar. O mal. Não havia maldade no céu. O céu era totalmente perfeito. Aí você pode perguntar, poxa, Caleb, então, se Deus é criador de todas as coisas, o céu era perfeito e surgiu o mal, então Deus, indiretamente, é o criador do mal. É ou não é? Não é bem assim. A gente entende que Deus é o criador originário de todas as coisas perfeitas. Porém, ele deu a possibilidade e a liberdade às suas criaturas para fazerem o que quisessem, claro. Uma liberdade limitada, né? As criaturas podiam escolher seguir a ele ou não seguir. E isso não torna Deus como criador do mal. Se torna, na verdade, que Deus é criador das coisas perfeitas, mas que sua criação, em sua liberdade, veio escolher as coisas erradas. Aí você pode perguntar, Caleb, por que então Deus não mandou exterminar Satanás, já que ele sabe de todas as coisas, já que ele é todo poderoso? Então ele já sabia que Satanás iria se tornar aquilo que se tornou. Teoricamente, ele poderia até saber. Mas lembra-se que a onipotência é um atributo. Vocês estão ouvindo ainda? Estão, né? Estamos ouvindo. Uhum. Sim. Beleza. Lembra-se que a onipotência é um atributo limitado, entre aspas, ou seja, Deus pode todas as coisas, mas ele não se contradiz. Então, quando Deus dá liberdade às suas criaturas e interfere na sua liberdade, seria
controverso da sua parte, seria contraditório. Então ele não poderia fazer isso. O pregador Rodrigo Silva, ele até brinca que Deus, para se revelar ao homem, ele esconde a sua glória, que é uma coisa contraditória, né? Então, alguém para se revelar, ele vai esconder, porque a gente não tem a capacidade disso. E é mais ou menos nessa história. Então, Deus, ele tinha a possibilidade de saber todos os caminhos, inclusive a isso, mas ele preferiu deixar que as coisas seguissem o seu curso para poder ter uma resolução. Aí você me pergunta, Caleb, que danada de resolução é essa? Não entendi, foi nada. Eu explico. O mal no céu não existia. Era apenas uma potência. O que danado é potência? Eu não sou pai, mas eu potencialmente um dia serei pai se eu tiver filhos. Entendeu? Tem como alguém destruir meus filhos? Tem ou não tem? Hoje, tem como alguém destruir meus filhos? Não, hoje não, porque tu ainda não tem filhos. Pronto. Como é que a gente poderia destruir os filhos? Hoje. Matando o pai. Matando o pai. No céu, Deus criou todas as coisas. Criou Satanás. O mal não existia. Criou um anjo que virou a via Satanás. Não existia ainda. Como é que a gente poderia destruir essas coisas? Se ainda não existiu. Teria que destruir parte de Deus, não é isso? Entendeu? Então, não era possível destruir porque ainda não havia acontecido. Então, Deus permitiu que o mal pudesse... Pode falar. É porque travou na última partezinha que tu falou sobre a questão de matar os filhos, ou matar os pais, para que não tenha mais filhos. Aí travou. Pronto. Você sabe que Deus criou os anjos perfeitos, todo mundo bom, certo? E se não havia maldade naquela situação, a única possibilidade para Deus matar, para Deus exterminar o mal, uma potência, seria ou ele mesmo se destruir, ou ele destruir a sua criação. Aí a gente tem dois problemas. Se a gente destruir Deus, o que é que vai ser de tudo? 2, se Deus destruísse a sua criação, que tipo de liberdade ele daria? Ele não seria um Deus que dá liberdade, ele seria um ditador, um Deus totalmente absolutista, totalmente que gostasse de enclausurar as suas criaturas. Então, até na possibilidade da gente escolher o mal, Deus nos mostra amor em sua liberdade. Deu para entender? Eu sei que foi uma coisa meio complexa, meio abstrata. Normalmente eu faço um desenho para falar disso, mas como a gente está online, não dá para fazer. Mas, resumindo tudo, o mal precisava existir para que Deus se manifestasse e pudesse exterminar. Deus não obrigou o Satanás a ser malvado, não, a ser desse jeito. Ele teve a escolha de ser e ele assim o fez. Como a maldade não existia antes, a maldade surgiu em seu coração, ficou muito complicado de haver algum tipo de redenção por parte dele. Porque imagine um ambiente perfeito, um ser criar maldade em seu coração. Então foi a maldade de dentro para fora. Mas aí a gente vai explicando ao longo dos slides. Deu para entender mesmo essa parte? Lázaro, quer fazer alguma consideração? Quero. Foi exatamente isso, né? O que aconteceu, né? Como Deus eu iria... falando como se eu estivesse lá. Foi exatamente isso. Eu não estava. Mas assim, como é que Deus iria nos ensinar como a gente deveria agir se não permitisse que o mal acontecesse, né? Então, Deus permitiu que o mal surgisse, ele permitiu
a gente conversou sobre isso outras vezes, que uma coisa é a ação direta de Deus, outra coisa é ele permitir que algo aconteça para um propósito dele. Então, Deus permitiu que o mal brotasse do coração desse anjo que veio a se tornar o acusador, que acusador significa Satanás, para que a gente, para que nós fôssemos indesculpáveis, né? Porque vamos supor se Deus criasse robôs, né? Como Caleb cita, né? Então a gente não teria uma opção de escolha, né? A gente já seria programado a fazer apenas uma coisa e não haveria lógica no juízo, por exemplo, se não houvesse o mal, né? Como é que Deus vai julgar se só existe uma linha de pensamento, né? Então, Deus, acreditamos que tudo parte do seu princípio soberano. Seu princípio soberano. Deus tem um propósito nisso tudo, né? E ele, como a gente falou, né? A gente tem que olhar Deus enxergando o passado, o presente e o futuro, né? Deus já sabe, né? Do que vai acontecer. E ele já, quando aconteceu aquilo com Satanás, quando o mal brotou do seu coração, Deus já sabia que iria ocorrer e já sabia que, mesmo sendo algo ruim, no caso, a origem do mal, serviria para um propósito soberano dele, né? Eu faço uma comparação mais simples para a gente poder entender. Tipo, sabe quando a gente está sendo educado pelos nossos pais e, às vezes, os nossos pais chegam assim, ou nossos pais, ou os nossos responsáveis, enfim, chega assim e não diz que é para a gente fazer aquela coisa, mesmo aquela coisa sendo ruim, mas ele não diz que é para a gente não fazer, ele deixa que a gente faça, para a gente entender que aquilo é errado e reconhecer que aquilo é errado. Então, é meio que como se fosse assim, se os nossos pais nos dissessem que aquilo fosse errado, a gente ainda poderia duvidar, ainda poderia ficar naquela, pô, será que é errado? Não tenho escolha, não sei. Mas aí, não, por isso que Paulo vai dizer que nós somos indesculpáveis, né? Porque a gente sabe o que é o mal, né? A gente sabe o que é o mal agora. Então, podemos ser julgados, né? A gente não tem só uma linha de pensamento. Então, eu acho que o propósito de Deus em permitir que o mal viesse a surgir, com certeza foi esse, né? Com certeza foi isso. E são dois assuntos no mesmo só, né? A gente tem a existência do mal e já a queda do homem, né? Porque Deus permitiu que o homem pecasse, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Porque Deus fez uma árvore que não podia comer. Vê que coisa. Agora, olhe na ótica de Deus. Ele cria um jardim imenso em que pôde comer qualquer tipo de alimento. Vamos botar assim que tinha 1000 tipos de frutas. Existe apenas uma fruta que não se pode comer, porque seria desobediência a ele, e o homem escolhe justamente a única fruta que não pode comer. Então, ele permitiu essa liberdade. E a gente vai estudar o porquê Deus permitiu que o homem caísse. Não seria mais fácil que Deus não tivesse criado essa árvore e fosse feito totalmente um jardim sem possibilidade do pecado? Seria, mas vem muito o que Lázaro estava falando. Imagina vocês, aí eu uso o exemplo de novo de Rodrigo Silva. Imagina vocês fossem me avaliar. Eu digo, gente, eu sou um cara justo, eu sou um cara bom, e eu quero dizer o seguinte, quero que vocês me avaliem. Me avaliem se eu sou um bom professor ou se eu não sou um bom professor. E todas essas avaliações que vocês me derem, eu vou levar para o pastor Jorge para a gente continuar com o projeto. Aí vocês dizem, poxa, massa, que professor aí? Tranquilo, tá certo. Eu dou a possibilidade que vocês me avaliem, ou bom ou ruim. E vocês vão começando a avaliação. Bom, ruim, bom, ruim. Me dão essas avaliações. Eu, antes de levar para o pastor Jorge entregar lá, pastor, olha, tá vendo como eu sou um professor bom ou ruim? Tá vendo? Eu pego essas avaliações e olho o que vocês escreveram por mim. E todas as avaliações ruins eu vou e descarto.
Só leva as avaliações boas para o pastor Jorge. Olha aí, pastor, tá vendo? Toda a turma gosta de mim, toda a turma entende o que eu falo. Eu seria alguém justo? Eu serei alguém bom, que dá a possibilidade de liberdade? Não. Então, Deus ainda assim permite-se que o homem desfrute de algo ruim para que eles saibam o que é uma coisa boa. Então, a gente vai voltar para o estudo, mas eu queria trazer esse exemplo para vocês verem como Deus é soberano e é perfeito, ainda assim trazendo a árvore lá, permitindo que o homem comesse. Então, ele deu a oportunidade que o homem escolhesse. Ele não forçou que o homem escolhesse. Ele não foi um ditador, ele não fez robôs. Ele fez criaturas pensantes, e essas criaturas pensantes que cá estamos nós, tá certo? Tá compartilhando? Não. Pronto, voltamos aqui. Satanás colocou em prática o que seria uma potência. E a gente entendeu que a potência seria essa ideia abstrata do que o mal pudesse existir. Então, ele era uma ideia, poderia existir uma maldade, né? Mas o Satanás colocou puramente em prática. Deus sabia da possibilidade da existência do mal, mas se não permitisse que ele surgisse, os seus seres não seriam total liberdade, e isso seria contra a sua própria natureza justa, verdadeira e livre. O mal e o homem. Entendendo que o mal surgiu no coração do diabo, ou seja, foi de dentro para fora, do interior ao exterior, a gente entende o porquê o diabo não tem possibilidade de perdão. Se você enxerga o paraíso, o céu, onde não havia possibilidade de erros, e mesmo assim o diabo escolheu errar, a gente vê que aquela maldade, tudo aquilo surgiu de algo que era praticamente impossível surgir, e mesmo assim aconteceu. E aí a gente entende mais uma vez a soberania de Deus e a bondade de Deus e a perfeição, e eu posso citar um monte de atributos, em permitir que o diabo influenciasse Adão e Eva para pecar. Porque essa maldade, o pecado em si, né, a tentação, foi de fora para dentro. Então, quando algo é de fora para dentro, quer dizer que o seu interior ainda há possibilidade de uma reversão. Existe uma possibilidade de algo ser tratado. Já Satanás não. Como surgiu nele, não tem possibilidade de perdão. Não foi permitido que ele se arrependesse, né? Ele não quis se arrepender. Já a gente tem, porque a gente foi influenciado ao erro. Satanás, não. O homem foi influenciado a cair. O mal adentrou no jardim e corrompeu o homem de fora para dentro. Se Deus permitiu que sua melhor criação sofresse essa consequência, teria a possibilidade de redenção. E a redenção a gente entende que é na figura de Jesus Cristo, o segundo Adão. Se o homem não sofresse essa influência do diabo, ele e o mal poderia ser potencializado. Ele e o mal, né? O mal poderia ser potencializado em seu coração e a gente poderia fazer exatamente igual a Satanás. E a gente não teria reconciliação. Ou seja, se não existisse a figura de Satanás, se o jardim fosse lacrado e um dia Adão ou Eva fosse pegar aquele fruto porque queria, nós não teríamos mais possibilidade de salvação. E aí vem a segunda pergunta. Calma. Entenderam tudo aí? Alguma dúvida? Não, mas tudo tranquilo. Um aviso, Lilian não vai poder mais estar conosco, porque ela vai participar da sua reuniãozinha. Tá certo. Inclusive, está bastante tentadora que hoje a gente vai ter o pastor Paulo Capelletti no Pensando a Cidade. Quem assim não pode se inscrever porque tem uma limitaçãozinha, né? Mas... Tá querendo tirar o pessoal daqui, é? Não, só tô justificando porque a digníssima minha esposa vai ter que sair. Nossa, eu pensei que você tava querendo... Tá aqui olhando pra minha cara rindo. Pensei que você estivesse querendo tirar os membros daqui. Tudo bem. Sendo assim, perdoado, tá certo? Alguma dúvida, Breno? Eu vi que ligou a câmera ou só foi para dar tchau mesmo?
Vamos continuar. E aí a gente foi para a segunda Foi pergunta. para dizer que eu tenho várias dúvidas. Aí Foi? Então diga uma delas. Não fique com dúvidas. Compartilha, Na porque eu... Na verdade é porque é muita informação, né? Geralmente, Sim. Realmente. Mas diga uma dúvida aí que você tenha, porque pode ser a dúvida de alguém. Alguém mais está com dúvida? Não vamos continuar se vocês estiverem com dúvidas. Vamos fazer greve. Breno? Na ausência, por favor. tipo, minha dúvida é simplesmente Simplesmente não. Eu posso dizer que eu tenho várias dúvidas. Mas a permissão do mal, ela seria algo algo já planejado por Deus? Vamos lá. Lembra do atributo da soberania? Quer falar, Lázaro? Queria falar. Por favor. Breno, eu acredito assim, da seguinte forma. Como eu aprendi na igreja, no seminário, diante de várias teorias e tal, existe uma perspectiva que é chamada de presciência. Então, Deus, ele a gente sabe que Deus ele é onisciente, e, consequentemente, ele sabe de todas as coisas. Então, a partir do momento, antes de tudo ser criado, Deus, ele sempre foi, né? Deus então, ele é eterno, né? Pai, Filho e Espírito. Então, nada existe exceto Deus, né? As três pessoas da Trindade. Até aí, beleza? Até aí, beleza. Pronto. Então, o que é que acontece? Quando Deus inicia a criação, ele começa pelos seres espirituais, ou seja, os anjos. A partir desse momento, tudo já acontece inicialmente na mente de Deus, porque nada foge, é algo que é impossível ele não saber, porque faz parte, é um atributo dele, é um atributo chamado atributo incomunicável, né? Deus ele não partilha esse atributo da onisciência com nenhum ser criado, com nenhuma criatura espiritual, então só ele é onisciente. Então, a partir do momento quando ele age de alguma forma, tudo já existe nele. É um pouco complexo de entender, mas é como se assim, tudo que está acontecendo agora e tudo que já aconteceu pra gente, né? Já aconteceu nele, na mente dele. Por ele saber de todas as coisas e por conta da sua presciência. Então, É porque, pessoal, eu tô entendendo o mal agora, né? Por essa cosmovisão aqui. O mal como uma coisa que Deus ele pode manipular. Assim como um engenheiro, quando ele constrói alguma coisa, ele tem forças externas atuando sobre aquela coisa. Então é uma coisa que ele já tipo pré-calcula, tipo se o vento bater aqui, a resistência do ar, eu vou calcular de um jeito que se a resistência do ar bater aqui, não vai desestruturar tudo. Então eu acho que é mais ou menos isso. Por aí? É quase. Veja, Deus não tem assim, ele não tem a vontade, ele não tinha vontade que o mal fosse criado para exterminar. Mas isso. ele tem a aptidão, e é maravilhosamente, a gente não consegue mensurar isso, mas de todo acontecimento ruim que acontece, ele pode tirar algo positivo. Vou botar um exemplo mais prático. Pessoas que são fruto de estupro. A gente pode dizer que Deus queria que aquela pessoa nascesse de um estupro? Não. Mas do estupro, que é algo ruim, que é algo em pecado, que é algo perverso, ele pode tirar um fruto maravilhoso que seria uma vida, e aquela vida pode ter
ter sentido, ter essência. Então, pode trazer coisas boas. Então, de acontecimentos ruins, Deus tira coisas boas. Então, Deus não queria que o mal existisse. Mas já que ele existiu, ele tirou algo para que fosse exterminado, que fosse algo mais maravilhoso do que o mais maravilhoso, né? Enfim, que o mal. Deu para entender, Lázaro? E assim, Deus, ele é um ser relacional. Então, a gente vê porque ele é um Deus triuno, porque ele sempre viveu se relacionando até entre ele mesmo, através das 3 pessoas da Trindade. Então, ele sabia que por ele criar, poderia existia essa possibilidade, e nele, na mente dele já se passava isso, e não haveria outro jeito de acontecer o que está acontecendo se não fosse dessa forma que está acontecendo. Sabe? Algum momento na criação o mal iria existir. Poderia existir, né? Poderia existir, né? A não ser se, como a gente falou, né? A não ser se, vê, qual é a graça de você se relacionar com alguém que você já vai saber a resposta que ele vai dar. Então, não haveria outra possibilidade a não ser essa, de permitir que o mal existisse para que houvesse uma manifestação sincera dos seres que se relacionam com Deus. Isso. Eu não vejo outra explicação, sabe? Então ele permitiu que acontecesse para que as pessoas dissessem assim: pô, Deus, realmente, o Senhor tinha razão. O Senhor é melhor do que tudo isso aí que é oferecido, que é uma mentira, né? Sutil, que a gente vai entrando, e o Senhor é melhor do que tudo isso. Eu só vejo essa explicação, velho. Mas assim, Deus não é um Deus sádico também, que diz assim: tá vendo, eu vou provar que eu sou bom mesmo, e vou criar o mal, vou permitir que o mal existisse por isso. Não. Ele queria, na verdade, que o mal não existisse. Mas já que existiu, ele dá essa possibilidade de redenção, ele dá essa possibilidade de se mostrar e de se relacionar. E ele quer isso para todos nós. Ainda hoje ele diz assim: olha, não peque, fique comigo, tudinho. Mas a gente escolhe por si só o pior caminho, para depois reconhecer isso. E Deus está assim, ó. Eu já sabia, né? Mas você quis fazer, beleza. Isso. Então, tipo, respondendo a pergunta, não frigir dos ovos, respondendo a pergunta, tipo, Deus não quis que o mal acontecesse. Mas ele sabia que a partir do momento que ele criasse criaturas livres, era uma consequência. Era algo que poderia acontecer, haveria de acontecer. E lembre-se, Breno, do atributo de Deus, principalmente na onipotência, que ele não poderia criar algo que ele não pudesse ter controle. Então, o mal existiu, e não é que ele manipule o mal para suas próprias vontades, não. É que o mal, não, por si só, ele não tem poder para diminuir a glória de Deus. Principalmente isso. Então, a gente tem aquela figurinha do Facebook, Deus, Jesus de um lado e Satanás do outro. Se você crê em Jesus, curta e compartilhe. Se você não crê, fique só olhando. Colocando as pessoas... um lugar de igualdade, né? Igualdade. E não é. E não é isso. Jesus e o diabo, eles não duelam. É uma coisa assim, ó. Tá. E Satanás nem tá. Nem aparece. Pelo visto, então, essa analogia do engenheiro que eu usei, ela meio que serve, né? O que eu quis dizer com a resistência do ar é que ela não é algo que eu acho que a analogia melhor, Breno, para o que você estava falando, a analogia melhor para o que você estava falando não era nem do vento, porque o vento tem, mas é como se fosse aqui em Recife e terremoto, porque assim, lógico que não vai ter terremoto aqui. Vamos botar neve. Tá, vamos supor isso, mas eu estou entendendo o que o Breno está querendo dizer, de que mesmo que aquilo não ocorra, nem tenha possibilidade, na minha visão, de acontecer, eu já estou preparado caso aconteça, né? É isso que ele estava querendo dizer, entendi. Isso. Então, assim, algo que não poderia existir,
no campo, mas que se existisse, mesmo assim, não teria possibilidade. Então, justamente do atributo da onipotência de Deus, de transformar essas coisas, de poder todas as coisas, de controlar todas as coisas. Cada vez que eu falo isso, eu fico assim, parando para pensar, caramba, é muita perfeição. É muita. Não dá para você nem tentar imaginar como Deus é perfeito, porque é muito limitado, a gente é muito baixo. Aí vem Por exemplo, o Salmos que a gente leu, né? A gente estava estudando com os adolescentes lá do outro projeto, o livro de Daniel. E aí é interessante como Deus ele vai usar também o mal, é um exemplo, né? Por exemplo, a nação da Babilônia, né? O povo da Babilônia era um povo extremamente perverso, que guerreava bastante e tinha um exército incrível. E ele usou esse mal por um propósito dele, quando subjugou Israel, né? Então aquilo aconteceu por uma vontade de Deus. Então Deus, ele conhece todas as capacidades do mal e ele usa com o propósito dele. Sabe? Com o propósito dele. Não é como o Caleb falou, não é aquilo. Jesus de um lado, o diabo do outro, disputa. Não, pô. Só está acontecendo por uma permissão soberana de Deus, que ele vai ter um propósito diante disso tudo. Ele tem um propósito diante disso tudo. E a gente vai entender, isso a gente está entendendo em partes, porque nós somos limitados, mas um dia entenderemos plenamente. Cara, vai ser muito louco, viu? Imagina, a gente poder entender esse caramba, ó Deus de toda a sua totalidade. Eu vou dizer assim, o senhor não amava os pecadores não, né? Diz aí. Eu vou anotar essa pergunta no meu caixão. Pra quando eu morrer, levar assim, ó. Jesus, eu te amo. Responda essa pergunta para mim primeiramente. Tem outra, Breno, como é que tá aí, Breno? A gente melhorou, piorou a situação aí, não sei. Porque às vezes parece que eu pioro um pouco, mais pior do que melhor às vezes, sei lá. Como é que tá, Breno? A gente tá caminhando pro lugar comum, né? Que a gente não sabe onde é. Sim, mas em questão da sua dúvida. Não, sim, clareou. Deu para entender, não foi? Tu tem alguma outra dúvida, Breno? Lázaro tem me falado muito isso, que a gente não deve avançar se a gente tiver dúvida. Porque como esse assunto é muita coisa, e é bom que a gente tire ao vivo assim, porque possa ser a dúvida de outra pessoa. Às vezes, quando eu vou falar no feedback de vocês, a mesma dúvida, 3, 4 pessoas. Eu tenho que fazer o mesmo texto, conversar com os 4, porque nenhum entendeu. E eu sei que tem mais pessoas que podem não entender. Então, se tiver, por favor, fale agora e não se cale. Tudo bem, então. Eu vou entender esse silêncio como entendimento, tá bom? Arthur, tem alguma dúvida, Arthur? Não, tudo certo aqui. Tudo certo e nada resolvido, né, Arthur? Danley, tem alguma dúvida, Danley? Dan deixou o celular ali. Não. Beleza. Tudo bem, né? Tá certo. Então vamos voltar. Lembro-me de Danley quando confundia ele com Andrei, sempre na sala dos adolescentes, quando a gente chegava, que eu ia chamar ele de Danley, eu chamava ele de Andrei, aí eu ia chamar Andrei, chamava ele de Danley, e daí vai. É a idade chegando, meu amigo. É a idade. Abraço, Danley, para tudo. Olha aí. Voltando para o estudo, né? Não vai dar para acabar tudo hoje, mas a gente termina nessa pergunta aí. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E a gente fica se achando bom, né? A gente fica se achando a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, quando a Bíblia diz que não há um justo sequer. Então, todo mundo em algum momento errou. E todo mundo, por isso, já nascemos em pecado, na verdade, né? A gente já nasceu sem poder ser quer dizer, ele já nasceu sem ser santo. Lázaro até estava usando, no debate de segunda-feira,
que estava todo mundo já assim, já, como pecador, né? E Jesus veio justamente para que a gente pudesse ter possibilidade de salvação, pudesse ser santo, pudesse ser bom. Mas estava todo mundo já em pecado. Então, aí a gente tem alguns textos que já esclarecem que a gente não é lá essas coisas todas, não. E ainda assim, que você ache que é uma pessoa legal, que não concorda com a minha afirmação, aí a gente temos uma lista de 10 mandamentos. Ainda que você ache que nunca tenha praticado nenhum deles, vamos supor que não tenha feito, ainda mais um filtro a passar. Aí eu queria que vocês alguém abrisse em 1 João 3,15 e alguma pessoa abra em Mateus 5,28. Alguém? 1 João 3,15. Pronto, beleza. Esse texto do Tiago aí já mata todo mundo. Então não vou ler hoje não, vou ler semana que vem. Primeiro João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha aí, pronto. Então, se você já odiou alguém, saiba que você é um homicida. E nenhum homicida herda o reino dos céus. Em Mateus 5,28 diz o quê? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olha aí, então quer dizer que hoje, todos aqui eu acho que já tiveram algum tipo de relacionamento, né? Um namorico, alguma coisa assim, ou já cobiçaram alguém. Então, hoje vocês descobrem que vocês são adúlteros, e se vocês já odiaram alguém, vocês também são homicidas. E aí o texto de Tiago, que Breno estava se referindo, que mata todo esse contexto, diz o seguinte: se você, por acaso, descumprir um desses mandamentos, você já descobriu a lei por completo. Ou seja, nós somos reais pecadores. Então a pergunta não deveria ser por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? A gente já pode modificar. Aí você pode levantar, tá certo, Caleb. E os bebês? E as crianças? Eles não têm nem essa capacidade de ser homicidas, nem muito menos adúlteros. E aí? Olha, o salário do pecado é a morte. E na Bíblia diz que todos se corromperam. Nós nascemos na iniquidade, então nós já estamos em pecado. O que é que a gente precisa? A gente precisa realmente de redenção. Porém, para os bebês, para as crianças, para aqueles que não têm a sua sanidade mental, nem aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade do Pai, Jesus diz que não é vontade que eles pereçam. Saibam que Deus é justo, que Deus sabe as nossas limitações. Então, fiquem tranquilos, que quem for para ir para o céu, vai para o céu, tá certo? E não vai ser a gente que vai julgar, fulaninho, cicaninho. Não, a gente aqui hoje vive de aparência, mas Deus vê o nosso interior, tá bom? Então, fiquem tranquilos quanto os bebês, as crianças e os inocentes também. Portanto, a pergunta correta deveria ser: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Aí a gente entende um pouco de graça e de misericórdia, como foi falado nos outros estudos também, né? Que são derivações do amor. Nós somos pessoas ruins, mas mesmo assim Deus tem a misericórdia e nos dá a graça de viver. Mateus 5,45 diz que o sol nasce para todos, para justos e injustos. Isso aí não é mérito da gente, não. É porque Deus, ele realmente é perfeito, né? Porque vê mesmo, tem pessoas que não merecem, mas mesmo assim veem o sol, sentem a chuva, podem correr livremente. E aí a gente acaba por hoje, tá certo? Meu amigo Lázaro disse assim: corra que dá tempo para a gente terminar. E aí realmente deu tempo para terminar, mas
Surgiu alguma dúvida? Vocês puderam entender que a gente não é essa maravilhosidade toda, não. A gente, na verdade, a gente é mais do que pecador, mas que mesmo assim Deus é maravilhoso, né, para mandar. A gente entendeu hoje também um pouco do conceito do mal, como é que ele foi criado, onde foi criado, né, e a possibilidade de redenção que Deus nos deu, né, da influência do mal, para poder a gente poder ser reconciliado com ele também. Há alguma dúvida quanto a isso? Aí vocês podem perguntar, e o teorema de Epicuro? O trilema, né, de Epicuro. Eu queria que vocês dessem suas respostas para esse trilema. Então fica aí como tarefa de casa. Estudem esse trilema. Eu vou divulgar, vou passar no grupo esses slides. Vocês leem e façam a sua refutação. Por que Epicuro estava errado? Tá bem? Dúvidas? Anseios? Caleb, eu tenho uma pergunta também sobre os índios, que quando eu estudava, me perguntaram muito sobre isso. Sobre aqueles primeiros índios que foram mortos pelos portugueses e tudo mais. Ok. Então, os índios se encaixam nesse parâmetro que falasse sobre as pessoas que não têm total entendimento, ou que, tipo, porque eu fui com uma palestra e conheci um índio e ele falou um pouco da cultura dele. E é como se fosse, é um cuidado extremo assim com a natureza, com a criação de Deus em si, né? É como se eles estivessem querendo adorar Deus, só que sem saber quem é Deus. Sei lá, é meio estranho, é meio confuso de explicar. Lembra quando a gente estudou sobre as revelações? A gente tem a revelação natural e a revelação específica. A revelação natural seria toda a natureza. Então, a natureza proclama a glória de Deus. Então, ela aponta para um Criador. Isso a gente vê ao longo da história também. Não foi exclusividade dos africanos, nem dos asiáticos, nem dos europeus, a questão da religiosidade. Foi do mundo todo. A gente vê, em determinados momentos da história, vários povos adorando a um Deus, a uma divindade. Eu acredito que Deus é muito justo em possibilitar a redenção para a maioria deles, se não todos deles, na verdade, né? Então, existiu sempre essa oportunidade. Os homens com seu coração ruim que não quiseram ir. Eu não posso aqui cravar se os índios vão ser salvos ou não vão ser salvos, ou tiveram encontro ou não tiveram encontro. Eu sei que Deus é justo para julgar eles na medida de suas limitações. Então, se eles puderam ter esse encontro com o Criador e se redimiram, eles vão ser salvos. Se eles não puderam, se eles não quiseram, na verdade, né, eles não vão ser salvos. Então, eu costumo colocar meus parâmetros por aí. Deus é justo, Deus sabe o que faz. Os índios, se eles tiveram essa oportunidade, eles vão ser. Se eles não tiveram essa possibilidade de escutar o Criador, eles vão ser julgados na medida das suas capacidades. Tá certo? Beleza. Não dá para cravar porque a gente não conhece realmente qual é o critério certinho que Deus usa, né? Porque o qual é muito do íntimo de cada um. Vai muito da pergunta que Júlia fez semana passada também. Por favor. Não, eu ia perguntar se tu tinha botado os slides anteriores também. Pô. Não coloquei. Eu vou colocar. Isso foi um erro meu, eu vou colocar. Eu tava até me lembrando disso. Show. Eu vou botar logo a sequência. Eu acho que eu vou ver o último que foi e vou passar também. Aí você já estuda um balaio só. Alguém mais? Não. Se não há, Dan, tu podia orar? Algum pedido, agradecimento feito por posterior? Sim, sou eu, né? Sim, Dara. Mais algum pedido? Eu acho que Dara ia falar. Dara? Oi. Tem algum pedido? Pela família, pelos estudos e proteção. Certo, estudos, proteção. Ok. Alguém mais? Vai, Danley, ó.
continuasse Calma, orando pelas famílias do projeto. eu perdi o início. Eu não sei se teve algum pedido no início. Não, do início eu orei, pode ficar tranquilo. Ore pela... Certo? Pode orar pelo pedido de Dara. Se alguém tiver mais também, eu acho que... Ou fala, coloca aí nos comentários, que depois Riane, eu vou passar para Riane. Tá bem? Pelas famílias do projeto. Família do projeto, né? Okay. Beleza. Podemos? Podemos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, Senhor. Mais um dia, Senhor, de saúde e por poder desfrutar, Senhor, da Tua palavra, Senhor, do Teu ensinamento, Senhor. Senhor, entrega a vida de cada um que estão aqui presentes, Senhor, e aqueles que não puderam aparecer, Senhor, mas Tu sabe o motivo de cada um, Pai. Pai, abençoa a família do Projeto Ser Criança e esteja com eles, Senhor, em todas as necessidades, Senhor, que cada um esteja passando. Abençoa a família de Dara, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um estudo, Senhor, da Tua palavra, que a gente possa não só ficar para a gente, Senhor, mas que a gente possa espalhar, Senhor, a Tua palavra por esse mundo todo, Pai. E que a gente possa também praticar, Senhor, essa palavra, não apenas guardar para si, Senhor, mas praticar e refletir, Senhor, o Teu amor e a Tua palavra, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, muito obrigado por tudo, Pai. Só podemos ser gratos a Ti, Senhor. Não somos merecedores de nada, mas Tu, na Tua bondosa graça, Senhor, o Senhor nos dá a vida, Senhor, e nos dá a vida eterna, Pai. E por isso somos muito gratos, entregamos a vida nas Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Queridos, vão em paz. Amanhã, nosso devocional é com Cícero, tá certo? Não se esqueçam. Próximos... fogo do céu, papai. Como diz o pastor Gerson. Olha, quinta-feira que vem, a gente volta para os devocionais do compartilhar, tá certo? Por favor. Eles foram apresentados quando a gente foi na casa de Lázaro. Aí ele falou, eu não vou esquecer dele, porque o nome dele é o meu sobrenome. Pois é. Enfim. Vão em paz, não pequem mais. Essa aula está sendo gravada, vai para o YouTube já já. E até semana que vem, se Deus assim nos permitir, tá bom? Grande abraço. Até logo.